Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje nós vamos ter a nossa aulinha ainda sobre o espaço rural, mas o tema modernização do espaço rural. Beleza? Vamos para frente então. Até meados do século XX, a população brasileira era predominantemente rural. 7 em cada 10 brasileiros viviam no campo em 1940. O café era o principal produto de exportação. Enquanto novas tecnologias faziam a produção industrial crescer aceleradamente, cerca de 3/4 da produção agrícola no Brasil ainda era obtida manualmente, sem uso intensivo de máquinas, empregando a maior parte dos trabalhadores do país. Para expandir a produção, o Estado fez investimentos em infraestrutura, como estradas e ferrovias, e na produção e distribuição de energia, além de incentivar os agricultores a importar maquinários e fertilizantes. Esses novos recursos modificaram o padrão tecnológico da agricultura brasileira. A importação de tecnologia, principalmente dos Estados Unidos, resultou na expansão da produção agropecuária. Nessa época, acreditava-se que a fome no Brasil e no mundo acabariam assim que a produção de alimentos crescesse. Além de máquinas, que podiam fazer o trabalho de várias pessoas, o uso de fertilizantes artificiais no lugar de adubos naturais modificou fortemente a produção agrícola. A produção, que pouco cresceu entre 1920 e 1940, passou a aumentar expressivamente. A pecuária se desenvolveu muito a partir desse período. Desde 1960, a indústria nacional atende à demanda interna por equipamentos e insumos, enquanto os agricultores tornavam-se fornecedores de matéria-prima para diversas indústrias. Nos anos 1960 e 1970, o governo brasileiro financiou a expansão da atividade agrícola. A cultura de soja desponta com financiamento e apoio do Estado e do setor industrial, em contraste com o feijão, produzido principalmente por agricultores familiares, e com o café, abalado pela menor demanda internacional. Ao mesmo tempo que as técnicas se modernizaram, o emprego no campo foi reduzido. A concentração de terras aumentou e cresceram as áreas destinadas às monoculturas. No Brasil, o êxodo rural ocorrido entre as décadas de 1960 e 1970 esteve relacionado tanto às oportunidades de trabalho que surgiam nas cidades, quanto à deterioração das condições de vida dos camponeses. O aumento da produtividade agropecuária sempre esteve relacionado aos conhecimentos sobre solo, clima, espécies vegetais e animais e sobre suas pragas. Em 1973, foi fundada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que representou mais um esforço nacional para aumentar a eficiência da agricultura e da pecuária. As transformações no campo mudaram a vida dos brasileiros. Passamos a consumir cada vez mais commodities, como a soja e o milho, assim como alimentos enlatados e frangos processados industrialmente. Até o combustível, que move parte importante dos meios de transporte. O etanol provém das agroindústrias. Atualmente, as monoculturas mecanizadas, realizadas em grandes extensões de terra, e as agroindústrias exportadoras representam uma parcela expressiva da produção agropecuária no Brasil. Assim, o país tornou-se um dos maiores exportadores mundiais de soja, de carne bovina e de frango. A agroindústria avícola é a maior consumidora do milho nacional. O mercado de sementes e fertilizantes e a industrialização de alimentos são controlados por poucas empresas. Ao financiarem antecipadamente a produção, essas empresas exigem que os agricultores sigam seus modelos de produção e regulam os preços pagos pelas safras e pelos animais. Por produzir commodities negociadas em bolsas de valores internacionais, a atividade agropecuária também é muito influenciada por investidores de outros países. Em 2006, 1% das fazendas concentrava 45% das áreas agrícolas no Brasil. Os outros 55% das terras agrícolas se dividiam em mais de 4 milhões de propriedades e correspondiam a quase 99% do número de propriedades rurais. Atualmente, enquanto as grandes propriedades produzem commodities para a agroindústria e para os mercados internacionais, a agricultura familiar produz a maior parte do feijão e de outros alimentos da mesa brasileira, gerando a maior parte dos empregos no campo. Bom,
o que seria, de maneira geral, esse processo de modernização do espaço rural? O termo modernização já nos leva a entender que é uma espécie de melhoramento. Tá? Mas melhoramento em que sentido? Em todos os sentidos? O que vocês acham? Então, quando você incrementa máquinas, quando você mecaniza, quando você aplica a ciência na agropecuária, com o objetivo de aumento da produtividade, isso caracteriza o processo de modernização do espaço rural. Quando é que começa isso? Isso começa com um evento, com um fenômeno, com uma revolução chamada Revolução Verde. O que é uma revolução? Revolução é uma grande mudança. Esse processo foi iniciado nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 1950, e consistiu na aplicação da ciência ao desenvolvimento de técnicas e equipamentos para a produção rural, sobretudo na agricultura. No Brasil, esse processo ele ocorreu um pouquinho depois. Tá? Não foi na década de 50, foi entre a década de 70 e a década de 80. Ele se estabeleceu a partir de alguns fatores. Primeiro, para você modernizar a agricultura, você precisa ter política governamental, precisa ter ajuda do governo. Essa ajuda vem na forma de aumento de financiamento, ou seja, o governo investe, empresta um dinheiro com juros baixos para que o produtor possa se modernizar. Ele possa comprar máquinas, ele possa incluir tecnologia na sua produção. E, além disso, a promoção de assistência técnica para o produtor rural. A partir de 1960, esse conjunto de transformações aproximou a agricultura brasileira de um padrão industrial de produção. Bom, então aqui nós tivemos esse início do processo de modernização a partir de meados da década de 60. Vamos para frente? Bom, mas como que era o campo antes de 1960? Então 70% da população vivia no espaço rural, 30% no espaço urbano e 75% da produção era manual, era familiar, em pequenas propriedades, enquanto somente 25% era mecanizada, era comercial. Observem nesse gráfico ali, ó. Então esse espaço em azul, ele determina esse primeiro período, que é o início da modernização. Então ele está delimitado de 1940 até 1960. Na primeira informação ali, naquele gráfico mais colorido, nós temos a produção de grãos. Observem que a produção que mais se destacava era a produção de milho. Isso a partir de 1940, continuou em 1950 e aumentou também em 1960. Porém, nota-se que a produção de café entre a década de 50 e a década de 60, ela também aumenta. E a partir de 1960 começa a surgir a produção de soja. O rebanho bovino também aumenta, numa escala menor, porém aumenta. E a população por domicílio. Observem só a estrutura da população. Em 1940, como eu falei para vocês ali, a maior parte da população vivia no espaço rural. Só que o que começou a acontecer? Começou a crescer demais a população vivendo no espaço urbano. E aí chega próximo a 1960, 1965, a população urbana é quase igual já à população rural. Beleza? Então essa é a primeira característica. Tá? Vejam que é um processo de transição. Aí, no segundo momento, como é que passou a ser de 1960 a 1980? Primeiro que os investimentos em infraestrutura no campo passam a aumentar, o governo passa a incentivar a importação de máquinas e de tecnologia, principalmente dos Estados Unidos, começa a aumentar a produtividade. Só que chega um determinado momento
que eles acreditam que esse aumento da produtividade também vai matar a fome no mundo e no Brasil. Mas isso não acontece. Outra coisa que passa a acontecer é a aproximação da agricultura com a indústria. E aí, nesse momento, qual é o principal fator? Né? Se vocês observarem, nesse momento aqui, a população urbana, né, simbolizada em cinza no último gráfico, ela ultrapassa a população rural. E por que acontece isso? Se você coloca mais máquinas no campo, o que acontece com as pessoas no campo? Elas ficam desempregadas. E aí a única solução é migrar para a cidade. Esse processo de saída do campo para a cidade chama-se êxodo rural. Isso ocorre por quê? Porque as próprias indústrias da cidade passaram a produzir máquinas que substituíram o trabalho das pessoas no campo. Para um produtor rural que produz em grande escala, a máquina ela produz muito mais rapidamente do que uma pessoa. Beleza? Vamos para o próximo? O próximo, que é como está atualmente, a gente percebe o que? A população ela é basicamente urbana. O que se produz muito é o milho e a soja, que são produtos utilizados com destino à exportação. Eles são produzidos em uma única propriedade, em grandes propriedades e com o uso intensivo de máquinas. Então veja só, esse uso de máquinas não era tão expressivo lá em 1940 e 1960. Vejam bem, a soja quase não existia. E aí, a partir da década de 1980, 1990, a gente começa a perceber um crescimento da produção da soja. Então, algumas características ali. 1973, fundação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela começou a produzir conhecimento, começou a produzir ciência para melhorar a agricultura e a pecuária. A monocultura é uma característica das propriedades. Apenas um produto é produzido em grandes latifúndios, que são grandes propriedades. O uso da mão de obra se reduziu muito. Tá? Então nós temos pouca mão de obra no campo e a produção é destinada à exportação. Beleza? Vamos para frente. Então, eu trago aqui para vocês agora algumas características da modernização. Eu trouxe um textinho com uma imagem para vocês sobre genética e robótica na pecuária intensiva. Já que nós estamos falando de agropecuária, a gente também não pode esquecer que as tecnologias foram incorporadas na produção de animais. Então, como vocês já viram nas outras aulas, a pecuária intensiva é um tipo de pecuária que utiliza muita tecnologia. Nesse sentido, o texto ele traz para a gente principalmente características associadas à manipulação genética, à produção de equipamentos e de máquinas de conhecimento para melhorar principalmente a produção de carne bovina e a produção de leite nas fazendas. Beleza? Depois vocês dão uma lidinha nesse texto aí, tá bom? Outra característica da modernização é o agronegócio. Tá? Então, ali na primeira imagem nós temos a sede nacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a Embrapa. Se realizam estudos importantes a respeito da produção agropecuária. Nós temos ali a indústria que está na cidade, mas está produzindo máquina que vai para o campo. Nós temos também silos de armazenamento de grãos. Ou seja, as indústrias, antes de produzirem gêneros alimentícios, elas estocam os grãos. E aí nós temos também a indústria frigorífica na cidade, já beneficiando a carne. Neste caso ali, eu acho que é carne de
porco, né? Se eu não me engano. Beleza? Então esse é o agronegócio. Vejam só. Nós temos aí os 3 setores unidos, que é o setor do campo, o rural. Nós temos as atividades urbanas, que são as atividades industriais, e depois nós temos o beneficiamento e, né, a venda dos produtos. Tá bom? Tudo isso está interligado. Outra característica da modernização é o desenvolvimento de técnicas para produzir. Ah, professor, mas a irrigação já existia lá com os egípcios. Sim, já existia com os egípcios. Porém, o que a gente nota hoje? Que essa irrigação ela está cada vez mais mecanizada e atingindo regiões que antes acreditava-se não serem capazes de produzir. Hoje no Brasil, por exemplo, a região que mais exporta uva e vinho é a região do Vale do Rio São Francisco, né? Que teoricamente é uma região conhecidamente seca, né? Bom, outra coisa que é característica desse momento da modernização é o aumento da produção orgânica. Com o aumento da produção comercial, né, e o aumento da exportação dos produtos, a produção orgânica ela tem sido muito importante nesse momento. Por quê? Porque na produção orgânica você produz sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de alimentos modificados geneticamente. Inclusive, nós vamos ver um vídeo agora que trata justamente sobre alimentos modificados geneticamente. Acompanhe aí. Um organismo geneticamente modificado é um organismo vivo, cujo patrimônio genético é alterado pelo homem. Um dos precursores da genética e, portanto, dos OGMs foi o monge e botânico austríaco Gregor Mendel. Ao realizar o cruzamento de plantas, incluindo ervilhas, Mendel lançou as bases da lei da hereditariedade e da genética moderna no século XIX. Desde sempre, o homem faz cruzamentos, muitas vezes de forma empírica, para obter plantas e animais com certas características. Em um sentido amplo, os cães, descendentes dos lobos, podem ser considerados OGMs, mas uma acepção mais restrita limita o termo aos organismos modificados graças às biotecnologias ou engenharia genética. Usando essas técnicas, podem ser transferidos genes de animais ou plantas completamente diferentes. Esta é a transgênese. Os pesquisadores, por exemplo, introduziram em uma vaca o gene de um verme luminoso, que produz a luciferase, enzima que origina essa luz. O novilho não produz brilho a não ser à noite, no microscópio, mas suas células emitem uma pequena quantidade de luz em reação ao estresse. Muito utilizado na pesquisa, os OGMs também têm aplicações concretas, principalmente na agricultura e na alimentação. As empresas têm desenvolvido variedades de plantas, como o milho, a soja e o algodão, resistentes a certos parasitas, fungos ou pesticidas utilizados nas plantações. Certos OGMs são também feitos para obter uma melhor qualidade nutricional dos produtos. Na área da saúde, pesquisadores americanos estão trabalhando numa banana para criar uma vacina contra gastroenterite. Os OGMs são também sinônimo de polêmica. Apesar de nada demonstrar na natureza nociva para a saúde, os defensores do meio ambiente afirmam que os estudos são insuficientes. Outra preocupação: os genes instalados nessas plantas têm uma tendência a se disseminar e contaminar outras variedades, prejudicando o ecossistema. As empresas agroalimentares tomaram posse das sementes. Os grãos de plantas OGMs são estéreis, por isso, os agricultores devem sempre comprar para a próxima safra. Gostaram do vídeo? Então vamos ver agora quais foram as consequências da modernização do campo. Para alguns, ela foi boa, mas para uma outra parcela da população, ela foi ruim. Então a utilização de tratores, colheitadeiras e outros equipamentos propiciou o quê? Primeiro, a expansão da produtividade agrícola e das áreas cultivadas. Então, para os grandes produtores foi bom. Porém, aumentou o desemprego no campo, aumentou a concentração de terras na mão de poucas pessoas. Na pecuária houve um desenvolvimento genético muito grande que melhorou a produção de carne, melhorou a produção de leite.
passou a produzir mais rápido carnes com melhores qualidades, porém essas com melhores qualidades são exportadas, ou seja, são mandadas para fora do Brasil. E nós aqui no Brasil ficamos consumindo a carne de pior qualidade. Observe essa imagem aqui do lado esquerdo, né, a imagem de Cândido Portinari, chamada Os Retirantes. Tá? É um dos mais importantes pintores brasileiros e retrata a pobreza e a precariedade com que muitas famílias saíam das zonas rurais do sertão nordestino na época do desenvolvimento, do início do desenvolvimento da modernização da agricultura. Essas pessoas migravam para a cidade sem opção no campo. Observe ali embaixo também um gráfico sobre a agricultura familiar e a produção de alimentos em porcentagem. Quais são os alimentos mais produzidos na agricultura familiar? Então a mandioca, o feijão, o milho, o café, o arroz, o trigo e, por último, a soja. E nesse outro gráfico, né, de pizza, nós temos o quê? Nós temos a comparação entre total de estabelecimentos, a produção e a área ocupada pelos estabelecimentos familiares e os não familiares. Observe o segundo gráfico ali, área total ocupada. Cerca de 76% são estabelecimentos não familiares. Porém, eles correspondem só a 15%. Isso demonstra a desigualdade na distribuição das propriedades, do tamanho das terras. Então nós temos uma pequena quantidade de propriedade de estabelecimentos, 15%, que ocupam 76% da área. E empregam somente 25% da população. Ou seja, essas grandes propriedades, elas são minoria e empregam menos pessoas. Enquanto os estabelecimentos familiares correspondem a cerca de 85% da quantidade de estabelecimentos, mas ocupam só 24% da área e empregam quase 75% da população. Beleza? Vamos para frente. O que eu quero que vocês façam como tarefa? Então vocês vão pesquisar sobre o uso de agrotóxicos e o uso de alimentos transgênicos. Vão colocar para mim vantagens e desvantagens deles para a agricultura e para a pecuária e para a vida humana. Qual é a vantagem do uso de agrotóxico? Qual é a vantagem desvantagem do uso de agrotóxico? Qual é a vantagem da produção de alimentos transgênicos e desvantagem de produção de alimentos transgênicos, que são geneticamente modificados? Vocês deverão postar na plataforma e no dia da nossa aula no Zoom, vocês vão me apresentar. Beleza? Boas atividades a todas e a todos e um grande abraço. Tchau, tchau.